Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast e hoje falaremos sobre as áreas do direito pouco exploradas, inovação da OAB, como captar clientes na advocacia empresarial, marketing jurídico e muitos outros insights estratégicos aqui, porque a gente está muito bem acompanhado, como sempre, de uma referência aqui nos assuntos que a gente vai abordar. Vou fazer um breve resumo aqui da bio do nosso convidado, só para você ter uma noção do nível de qualidade desse episódio hoje. A gente está aqui com o Danton Zanetti. Ele é advogado, professor na FAI, coordenador de pós-graduação em Direito Digital na PUC, membro da Comissão de Inovação da OAB Paraná e sócio fundador da Zanetti Oliveira e Machado, que com um pouco mais de 5 anos, está correto? 5 anos, Danton? Isso, 5 anos. Já se destaca aí por atender algumas empresas de altíssimo nível e renome internacional. Então depois ele vai contar pra gente o segredo em 5 anos para ganhar tanto dinheiro assim advogando no empresarial, rapaz. Eu tô vendo que vai ser um MBA com o professor Danton hoje aqui. O episódio promete. Danton, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite aí para compartilhar um pouco do teu conhecimento. Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Espero poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, do conhecimento, né, que já virou missão de vida aqui como professor, não tem como fugir disso. Legal, legal. Muito bom. Bom, a gente vai cair direto aqui em áreas do direito pouco exploradas, tá, Danton? Muito advogado recém-formado, até os mais antigos que resolvem mudar de área, pesquisam sobre isso. Por isso que a gente sempre traz isso para a pauta aqui, né? Áreas do direito para atuar, áreas do direito pouco exploradas, algumas variações de palavra-chave. E aí, em razão da sua expertise, inclusive você estava dizendo aqui nos bastidores, que eu não citei na sua bio, que você teve uma passagem antes de montar o seu escritório, né? 5 anos, em um escritório que era especialista em energia. Né? Então não vou antecipar aqui que eu queria que você contasse um pouquinho. Era uma mega energia positiva assim dentro? Não, ele vai contar. Ambiente de trabalho. E aí hoje, depois de quase 10 anos, você vem para um escritório, direito digital, especialidades completamente diferentes. O que você pode falar um pouquinho sobre áreas do direito, né, pouco exploradas? O que você consegue enxergar do direito que mudou alguma coisa de lá para cá? O que você está vendo, né, de áreas do direito aí? Mudou e mudou bastante. Eu acho que talvez esse seja um dos meus méritos, assim, de ter visto essa mudança um pouco antes dela, logo no início dela começar a ocorrer. Como você comentou, eu advoguei 5 anos num escritório depois que eu me formei, e o escritório tinha essa atuação bem tradicional, vamos dizer, apesar de ser um ramo do direito bem pouco comum, né? Um nicho aí, que era o direito energético, o direito da energia, de infraestrutura, enfim. Então, nessa época, eu trabalhei muito com contratos, na parte contenciosa, né? Eu não elaborava os contratos, mas discutia quando acontecia algum problema jurídico, né? E esses contratos eram contratos de infraestrutura, de montagem, né? De instalação, de obras, no geral, para a instalação desses parques eólicos, principalmente, de energia eólica. E eram contratos extremamente pesados, contratos grandes, volumosos, e os valores eram assustadores. Assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente fica pensando assim, poxa, mas esse contrato aqui vale X milhões. Se eu fizer uma vírgula aqui. Se eu errar uma vírgula aqui, eu vou passar o resto da minha vida pagando pelo erro, né? A responsabilidade civil do advogado, a gente já se preocupava. Cada torrezinha daquela lá é uma dezena de milhões de reais. Sim, elas são bem caras. E é engraçado falar sobre isso, um pouquinho de curiosidade aqui. Uma vez eu fui cumprir uma liminar num porto seco, lá em Santos, e é óbvio que não tinha como sair lá do porto seco com nada, né? Eu só levei o oficial de justiça para falar, isso aqui vocês têm que devolver agora e tudo mais, né? E formalizar os atos. Mas, por exemplo, essas torres, elas só podem trafegar em vias, em rodovias, enfim, num horário específico, de madrugada, assim, porque os caminhões que transportam são tão largos que você não tem como fazer isso no horário normal, senão você emperra o trânsito todo. Mas, voltando aqui, o escritório tinha essa atuação bem tradicional, né, direito empresarial, contratos, enfim. E, na época, a minha área de pesquisa e de atuação era o processo civil, então eu me dava muito bem com esses processos, mas de quebra fui aprendendo bastante sobre contratos, ainda que por osmose, porque eu não fazia os contratos, mas lia e brigava com eles ali, né? Em juízo. E daí, quando eu abri meu escritório em 2015, na verdade, não, 2016, início de 2016, os preparativos foram em novembro e dezembro de 2015, então eu comecei a pegar algumas demandas contratuais do consultivo. Isso para mim foi uma mudança completa de carreira, porque eu já era especialista, tinha pós-graduação em processo civil, adorava processo
e comecei a atender clientes que me exigiam uma atuação extrajudicial. E daí que eu comecei a ver como que o direito empresarial funcionava ainda mais de forma profunda, porque aí você está num contato direto com o cliente. Você fala com o cliente, não com o juiz e não com a outra parte. Isso me abriu a cabeça na advocacia e me chamou muita atenção para o consultivo, porque infelizmente a gente vê que o judiciário é muito moroso, é difícil você ter uma atuação judicial consistente, né? Porque teu cliente quer resultado e muitas vezes não depende de você esse resultado. Você faz o melhor trabalho possível como advogado, você elabora uma petição inicial, recursos super bem fundamentados, mas o resultado às vezes não vem e não é culpa do advogado. Isso é frustrante para muita gente. Eu já ouvi esse discurso com outras pessoas também. Então eu me satisfiz muito nessa virada de chave, de carreira, e pivotei. Deixa eu ver se eu entendi. Nesse momento que você tinha ali, que você estava, né, num outro escritório advogando, você não percebia que você estava tão pró-cliente, né? Você tinha muito mais dependência externa, fatores externos, governo, enfim, os contratos eram muito amplos. Aí quando você fala que vira a chave e fala assim, cara, eu quero focar mais no cliente, quero ganhar dinheiro de uma ponta direta aqui no extrajudicial, que é o que você colocou, basicamente isso, né? Sim. Agora, nessa jornada, geralmente a gente pula algumas coisas que são tipo a visão e aquilo que dá certo e aquilo que não dá. Você saiu direto e foi para contrato e se manteve. Teve, por exemplo, áreas que você pensou e não idealizou, ou que você colocou para dentro e não funcionou, não deu certo, ou que você desistiu. Como é que foi essa transição assim? Tem os bastidores, né, Guilherme? Sim, tem o tombo, né? Tem vários. Mas o importante é cair e levantar e continuar em frente, né? Porque sendo bem sincero, quando eu abri escritório, eu não tinha muitos clientes, né? Eu fiquei 5 anos dentro de uma estrutura, então você não tem tantos contatos externos, as pessoas não te veem como um advogado que elas podem contar. Elas sabem que você é um advogado, às vezes até um bom advogado, mas que você tem a tua área de atuação, né? Exatamente. Exatamente. E quando eu saí, eu acabei pegando diversos tipos de caso, porque, assim, até uma coisa interessante de quem se especializa em processo civil, geralmente são profissionais que conseguem atuar com um leque grande de tipos de demanda, né? Então isso me permitiu eu me manter por um bom tempo, mas eu tinha um foco, que era voltar para o direito empresarial, e comecei a enxergar essas oportunidades de trabalhar, de sair do contencioso e focar no consultivo. Tá, interessante. Agora, deixa eu te perguntar, como é que chegou na sua jornada ali profissional essas outras áreas que foram se desdobrando, né? Porque você começou no contratual, depois você veio para o direito digital. Quando é que surgiu as startups? Quando é que surgiu o direito digital na tua vida? Você foi atrás ou acabou caindo no colo, alguma oportunidade? Não, eu acho que posso dizer que fui um pouco atrás, porque eu tinha um amigo, até vou dar um salve aqui para o João Bruno, startupeiro, raiz aí desde 2015, já empreendendo. Ele passou por várias, acho que a primeira delas foi a Kiron Educação, e foi quando eu comecei a ter contato com esse mundo, logo quando eu estava saindo do meu escritório e abrindo o outro. Daí a gente começou a conversar, ele falou, olha, tem muita gente que precisa de orientação jurídica. E de fato precisavam, assim, teve muita gente que não tinha um conhecimento básico. Eram pessoas que tinham uma ideia excelente, tinham uma capacidade de execução, de realização muito grande, mas estavam desamparadas, assim. Eu comecei a prestar atenção nisso e participar de muitos eventos de startupeiros mesmo. E eu era sempre o alien ali, o cara de terno e gravata, e o pessoal todo de shorts, camiseta ali, falando sobre coisas muito interessantes e que não faziam parte do meu universo. E acho que aqui é também outro ponto, outro turning point aqui de carreira, que foi verificar que a advocacia não estava prestando atenção nas startups. Porque, de fato, a maioria das startups early stage, o pessoal não tinha grana para bancar advogado. E muitas vezes eu prestei consultoria de graça. E muitas vezes nem sabe o valor do advogado, né? O cara Sim. que nunca usou, nunca precisou, né? Exatamente. São pessoas que executam e depois correm atrás para cuidar dos problemas. E quando você está no early stage, geralmente você não tem tantos problemas, mas lá na frente as pessoas começam a ver. Então a startup, o ecossistema, ele tem muito dessa cultura de compartilhamento, né? O pessoal é muito solidário. Então, uma startup early stage chegava num CEO aí de uma startup já mais desenvolvida e os caras comentavam abertamente, cara, isso aqui deu problema, isso aqui a gente não conseguiu resolver, isso aqui a gente
deveria ter contratado um advogado antes, sabe? E aí algumas oportunidades começaram a surgir, porque eu já estava inserido nesse meio. Quais são os principais problemas que apareciam que você sabia que deviam ser organizados no começo? Assim? Vários. Acho que alguns que a gente pode mapear. Primeiro, até a licitude do negócio. Tinha gente que veio com propostas de Airbnb numa época que a regulamentação, a lei de locações era um impeditivo grande. A gente sabe que um Uber da vida também não tinha regulamentação na época, hoje já tem até a lei do Uber, né? Mas na época era muito difícil alguém pequeno mudar o mercado, né? Alterar a forma como as instituições estão constituídas, né? Hoje a gente tem uma abertura até legislativa muito maior para que as startups elas tenham esse caráter de inovação e elas possam se desenvolver. Mas eu peguei... A gente está falando em 5 anos, né? Você para pensar, há pouco tempo teve uma virada de chave aí. O marco legal é desse ano, 3 semanas atrás. Exatamente. CVM para startups de fintech, um monte de coisa. Sandbox regulatório. Momento, muito bom. Muitas inovações realmente que o legislador está tentando absorver para não sufocar esse tipo de negócio. Mas eu peguei casos em que eu tive que falar para a pessoa, olha, isso aqui não é lícito hoje. Vocês podem tentar fazer, talvez vocês precisem mudar algumas questões aqui, mas vocês vão encontrar muita dificuldade e podem acabar tendo prejuízos aí. Tipo, o marketplace de cannabis espera mais uns 2 aninhos aí, pesada. Exatamente. É legal a ideia, vocês estão curtindo a vibe aí, mas segura. E isso é algo muito próprio da inovação, né? A inovação tem o seu tempo de acontecer. Tem inovações que eram revolucionárias para a época, mas não tinha público, não tinha um mindset ali, um meio propício para aquilo se desenvolver. Muito legal. E só uma pergunta, em startups, qual foi a forma que você conseguiu gerar valor ou criar esse valor para os startupeiros ali começarem a te contratar e começar, de fato, a gerar retorno para o teu escritório, além dessas consultas grátis que você teve que fazer no começo? Sim. As consultas grátis acho que fizeram parte disso, sabe? Só que eu comecei a me posicionar de uma forma um pouco diferente, porque eu vi que teve um momento que eu desanimei. Eu falei, não, eu vou largar esse negócio de startup aqui. Porque o pessoal não me paga, eu ajudo os caras e tudo mais. Não, de verdade. Eu tô me divertindo tomando cerveja nos meetup aqui, mas... Porque ele conhece o Pedro, eu vi até o podcast do Pedro, Pedro, tá muito bom. O Pedro, não sei se é ele que fala ou se foi outro advogado, que ele fala que virava sócio, porque não tinha dinheiro, né, para cobrar, para receber, então ele virava sócio. Ele chegou a fazer isso também em algum momento? Já tive proposta, mas eu nunca quis, porque o meu foco é a advocacia e a docência. Então, eu foquei naquilo que me interessava mais. Eu não gosto muito dessa visão, exceto em casos bem excepcionais, de assumir os riscos do cliente. Eu acho que isso é uma coisa que muito advogado acaba fazendo, talvez por não olhar um pouco o cenário futuro, porque você se torna investidor, você tem que conhecer o risco. E quando você advoga, você conhece o risco, mas muitas vezes é igual você advogar em causa própria. Eu olho dessa forma, sabe? Você vai perder um pouco do senso crítico da tua profissão se você se torna sócio de algo. E você vai tomar emocionalmente envolvido, né? Emocionalmente envolvido. Cara, faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Então, eu nunca me tornei sócio de nenhuma das startups focado, que eu atuei. Foco, né? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, correlacionando, a gente não pode deixar de aproveitar a tua expertise dentro da inovação, do comitê, né, na OAB. Cara, vou te fazer uma pergunta aqui bem capciosa. A gente tem lá algumas questões que estão acontecendo, a OAB também vem tentando, né, se adaptar a esse momento e tal, mas a gente tem a questão de tecnologia versus o tradicionalismo, né? Eu vou chamar aqui, no bom sentido, alguns dinossauros que acabam impedindo algumas coisas em termos de tecnologia. Pergunta a você o seguinte, né? Porque você faz parte daquela geração nova que está tentando levar para frente. Fala, ei, OAB, acorda, nós temos que trazer coisas diferentes para cá, vamos pensar diferente. Para onde que está caminhando, cara? O que você pode falar sobre assim, o que a OAB tende a flexibilizar? Porque nos bastidores parece que tem bastante coisa acontecendo, mas na mídia, toda vez que sai uma startup, esses dias mesmo saiu uma notícia da startup que tinha sido, né, de alguma forma investigada, tinha sido, acho que a OAB conseguiu impedir. Vamos gerar algum fake news, alguma treta com a OAB, só para dar uma... Não quero gerar uma polêmica, mas conta pra gente um pouquinho internamente. Para onde você vê que caminha? Para onde você vê que está caminhando? O que a gente pode esperar? Vamos gerar uma polêmica aqui para subir o Ibope da audiência, né? Olha... Danton abre a caixa preta da OAB. Caralho, breaking news. Legal, né? Então, eu vejo que
as inovações elas acontecem, mas quando a gente adentra um mercado tão tradicional e que tem regras rígidas como é o mercado da advocacia, a coisa acontece num ritmo um pouco mais lento, inevitavelmente. Né? Isso a gente pode constatar, por exemplo, pelo nicho de atuação de algumas legal techs, né, que sempre esbarram naquela questão das atividades privativas do advogado. A gente pode constatar isso na questão do marketing jurídico, do TikTok, que é uma polêmica e tanto, né? Qual que é o limite? Porque eu acompanho, né, as questões de inovação. Eu não sou um especialista em marketing jurídico, não quero sentenciar nada aqui, mas eu vejo que quem é especialista prega uma abertura, né? E prega mais. Eu já vi, tem aquele Fernando Ricciardi, para DV Líder. Muito bom. O cara é o oráculo, né, do marketing jurídico aí. Ele comenta que nunca foi proibido você fazer publicidade na advocacia, mas ele atenta para os limites e ele tenta esgarçar um pouquinho esses limites, abrir um pouco as questões, né? Então, eu acho que é uma questão um pouco de bom senso, assim, a gente vê muita coisa errada, né? Mas as tecnologias, elas existem e elas são imparáveis. Né? Isso já está mais do que comprovado. O que a gente tem que estabelecer são os limites. Eu acho que nisso a OAB tem que ser um pouquinho mais ativa para dar umas bases mais objetivas para que nós, advogados, possamos fazer marketing jurídico com mais segurança, sem medo, sem receio de ser enquadrado aí como captação ilícita de clientes, né, exceder os limites éticos da publicidade, enfim. Mas deixa eu te fazer até uma pergunta aqui, você que está lá dentro, assim, o que a OAB vê com bons olhos se eu fosse nos basear assim, nas dores? O direito é cheio de dores, né? Você entrevistou, por exemplo, a Luísa esses dias da Arbion, de arbitragem online, enfim, tem um monte de oportunidade para atuar. Tem alguma coisa que você vê com bons olhos, tipo a OAB, nossa, essa dor aqui, esse problema, eles estão, nossa, flexibilizando pra caramba. Porque tem questões assim, eu vejo muito o Ari Raguiante Neto lá falando dos limites da publicidade, ele que está encabeçando isso, ele fala, cara, mercantilização esquece. Isso aí não tá em pauta, não vamos negociar isso aí, sabe? Então tem coisas que o advogado acaba querendo, não, eu vou resolver esse problema aqui mercantilizando. Não esquece, a OAB não vai flexibilizar isso aqui tão cedo. Pode ser que daqui a algumas décadas aconteça. O que você vê com bons olhos entre inúmeros problemas que a gente tem para resolver? Com bons olhos. Acho até um pouco difícil responder essa pergunta, porque são poucos avanços que têm vindo, né? A gente tem visto mais, quando a OAB se manifesta, mais restrições do que liberdades. Inclusive, acho que teve uma posição recente da OAB Minas Gerais sobre o TikTok, se não me engano, se não me falha a memória, foi a OAB Minas Gerais, e gerou muita repercussão negativa, assim. Então eu não tenho visto muitas questões positivas nessa área. Não sei se vocês têm uma outra visão. Enfim. Mas essas startups que passam-se por advogados ou empresas de consultoria que tem um escritório de advocacia parceiro, isso já gerou várias polêmicas, né? Empresas especialistas em cobrança de passagem, erro de empresa aérea, empresa de telefonia e tudo mais. Isso você vê que não tem como abrir isso. Tipo assim, o jeito que é hoje, você não vê uma mudança. Não tenho visto muita abertura. Até prestei consultoria num projeto, eu fui mentor da Apple Academy lá na PUC, e alguns projetos foram parar comigo mais para análise das questões de privacidade e proteção de dados, que hoje em dia é meu foco aqui de carreira, né, de especialização no direito. E nessa consulta eu acabei adentrando também nessa questão da legalidade, porque se você não tem... Eles queriam fazer um sistema autônomo, assim, sem advogado, sabe? O propósito é nobre. Vamos ajudar as partes a ingressar em juízo quando elas não precisam de advogado nas hipóteses de dispensa da lei dos juizados especiais. Ok, ótimo, mas isso não deixa de ser consultoria jurídica, direcionamento jurídico. Essa é a expressão que está lá no Estatuto da OAB. Então, eu perguntei para eles, mas o que vai ter lá? Vai ter modelo de petição inicial, vai ter uns artigos de lei, enfim. Não dá, porque isso é atividade privativa, da advocacia, e a OAB não vai permitir isso. Eu não vejo uma flexibilização nesse ponto, né? Muito bom. Então, dei umas recomendações ali para eles,
principalmente vinculem um advogado à plataforma de vocês. Aí vocês conseguem, né, superar esse obstáculo. Sim. É bem legal a tua transparência também. Tipo, cara, não tô vendo muita coisa aqui. É isso aí. Ó, o B é assim, ponto. Não adianta você ficar brigando às vezes, né? Tentando falar, não, vai por esse caminho e tal. Pode ser que daqui a pouco mude. A coisa acontece, né? Vira uma chave e fala, porra, muda a presidência, muda alguém lá importante. E algumas coisas que estão sendo votadas, tipo limites da publicidade, que tá para sair a qualquer momento. Pode ser que isso puxe outras questões, né? Então tem bastante coisa para acontecer de fato. Vamos dar uma pivotadinha aqui, Danton, falar de um assunto que muita gente procura, que é áreas do direito mais bem remuneradas. Muito advogado tentando entender onde é que está o dinheiro da advocacia. Eu vou dar um contexto aqui para essa pergunta. Você atuou, né, desde o começo lá, em uma área de nicho da energia, que você já contou um pouquinho aqui. Hoje, aí você migrou para contrato e hoje você tem outras áreas. Você falou um pouquinho de startup também, né, que talvez não dê tanto dinheiro no primeiro momento, dependendo do estágio da startup, né? Tem algumas que dão bastante dinheiro, mas outras não. Pergunta a você, dentro da sua trajetória, teve algum momento, ponto da virada do escritório, financeiramente, que você fala assim, poxa, aqui eu acertei, né? Foi contratual? Em que momento? O que você pode falar sobre áreas do direito mais bem remuneradas? Como é que é a tua visão sobre isso? Se tem no curto, se tem no longo prazo? Como é que você equilibra as contas do escritório? Conta um pouquinho sobre isso. Essa questão do curto e do longo prazo, se tivesse uma resposta fácil, todo mundo ia estar bem sucedido, todo mundo ia estar bem na vida, né? Mas eu vejo as coisas na constância e na busca por resultado, a entrega, né, para o cliente. Eu acho que isso demanda tempo, ninguém faz um nome a partir do nada, ainda mais num mercado tão tradicional quanto a advocacia, né? Então é preciso ter constância, esse seria o primeiro ponto. Mas é fato que existem, todo mundo tem seu turning point, todo mundo tem as suas histórias, as suas experiências ali que consideram acertadas. Eu acredito que por ter visto o mercado com uma certa antecedência e por ter me posicionado e ter focado em áreas, né, aprender a dizer os nãos, eu acho que essa é uma grande dificuldade e uma grande virtude, assim, também. Você deixar, por exemplo, um caso de direito de família, um divórcio, enfim, para você focar na tua atuação com contratos, na tua atuação com startups. E daí, quando você começa a fazer isso com mais regularidade, com mais constância, e entregando o serviço de uma forma com qualidade, com excelência mesmo, as coisas não têm como não acontecer para você. E foi o que aconteceu para mim, é isso que eu abro para vocês aqui nessa conversa. As startups começaram a reconhecer meu trabalho, os caras se indicam muito, né? Indicam os próprios serviços, indicam o serviço de concorrente, e indicam, por que não, o advogado que ajudou eles a crescerem. Então esse comprometimento com o crescimento do cliente é fundamental. Há quanto tempo levou, né? Isso que você falou tem um valor absurdo, né? Eu disse alguns nãos para começar a receber alguns sims. Na prática é mais ou menos isso. Quanto tempo levou? Você montou o teu escritório, depois de 1 ano e meio, 2, quanto você teve que acreditar, apostar para que o mercado começasse a reconhecer, né? Você começou a buscar, né? Acho que quando você diz o não, você busca conhecimento, você fica mais focado no cliente. Como é que porque às vezes o advogado que está procurando isso, ele não entende. Ele entende que ele tem que focar, sabe? Isso é muito claro. Todo mundo fala sobre isso, acho que já é muito óbvio. Agora ele não entende o tempo. Às vezes ele está ali há 6 meses e fala, tô há 6 meses aqui, tô fazendo post no Instagram e ninguém me procura aqui para startup. Como é que foi isso com relação a tempo? O tempo, eu acredito assim que a partir de 2 anos a coisa começou a engrenar. E daí, a partir disso, ela exponencializa, sabe? Você vê que você encaixou, né? Que você tem o teu nicho, que você está começando a ser conhecido em um determinado meio. E daí, a partir disso, uma indicação leva a outra. Eu lembro uma vez que eu conversei com um colega advogado, ele falou, ele já tinha escritório, ele saiu da faculdade e abriu escritório, então eu estava abrindo meu escritório na época, anos depois, ele falou, cara, a gente já está na 4ª geração de indicação de cliente, ou seja... Caraca, que legal. Então, veja a capilaridade do escritório dele, né? E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, eu quero chegar aí. E isso começou a acontecer para mim a partir do 2º ano, 2 anos e meio, daí a partir disso a coisa mudou de figura para mim. Você nunca criou uma estratégia para receber indicações, sempre foi uma coisa natural do perfil do teu cliente? Eu acredito muito nisso, eu acredito no orgânico, sabe? Se vocês forem no meu Instagram, @danton.zanetti,
vocês vão ver que eu não sou o advogado instagramer, digital influencer, eu não gosto muito disso, para mim não faz sentido. Eu sei que tem muita gente que se dá super bem com isso, e vocês já devem ter entrevistado outros que são o oposto de mim, né? Mas eu acho que também é possível você ter sucesso através do orgânico, através de não de macetar conteúdo na cara das pessoas, né? Mas ser constante, sem prejuízo disso, ser constante. E é um marketing jurídico offline, né? Você acabou de citar várias coisas. Tá entregando valor, né? Você estava lá nos eventos, você estava prestando consultas, estava se relacionando. Há 5 anos você começou a participar por causa de um amigo, você deu bola para aquilo, né? Você falou, cara, eu vou nisso aí. E aí esse relacionamento orgânico, com o tempo, ele já não é o mesmo efeito no final das contas, né? O digital ele só potencializa às vezes, né? Um pouco antes, assim, né? E o cara que tá passando por essa fase agora no meio da pandemia, assim, que não tem a facilidade dos eventos presenciais, toma uma cervejinha com o cara, dá uma consultoria grátis ali no pé do ouvido, cara. O que você vê, assim, que o cara pode fazer de se reinventar para conseguir isso? Acho que essa é a palavra mesmo, se reinventar, porque a pandemia mudou um pouco essa dinâmica. A gente não tem mais como ir num meetup com 30, 40 pessoas, enfim. E nesse ponto as redes sociais ganharam muita importância, né? Seria até injusto a gente falar que não pode ter Instagram, não pode divulgar serviço, etc. Porque isso ia acabar, né, dificultando muito e matando muita iniciativa. E até um ponto interessante aqui, eu considero o advogado empreendedor. A gente sabe que a advocacia não é atividade empresária nos termos do Código Civil, mas o advogado não deixa de ser um empreendedor. E a gente passa pelas dificuldades, a gente tem as mesmas dores dessas pessoas. E a advocacia no direito empresarial é muito isso, a gente conseguir ter empatia pela dor do empreendedor que sofre, né, e tem problemas, e tem dificuldades, e tem a falta de conhecimento ainda, que muitas vezes essa parte a gente pelo menos não tem. A gente sabe ter um direcionamento tributário, um direcionamento empresarial, contratual e se resguardar melhor. Bem legal, bem legal. Depois a gente pode falar um pouquinho mais até sobre marketing jurídico, mas um ponto que você falou aí que me chama bastante atenção é que assim, tem muito advogado que não se sente confortável, inclusive, em estar lá aparecendo, fazendo stories, como faz o próprio Fernando. Tem caras que nasceram para isso. Né? Tem cara que é descoladão, ele faz com tranquilidade e tal. Eu também não gosto, no meu pessoal não faço. Né? Na empresa a gente acaba fazendo, enfim, participa. Mas o que é interessante é que você fala assim, cara, tem que ter constância. Se você não vai fazer isso no online, faça o seu marketing jurídico offline. Né? Então você foi lá, participou dos eventos, você faz de alguma forma construir capilaridade, né? Você consegue de alguma forma captar. É quase a figura do comercial dentro do escritório, né? Mais ou menos essa lógica. Cara, é entregar valor de um jeito ou de outro, né? Você tem que fazer você pode entregar por meio de um artigo, ou por meio de uma consultoria grátis, por meio de relacionamento, você tá entregando valor pro cara, né? Agora deixa eu conectar isso com uma pergunta aqui, porque ainda a gente falando em áreas do direito mais bem remuneradas, a dúvida do advogado está sempre naquilo, né? Tipo, onde é que eu ganho dinheiro? Então, eu vou conectar a pergunta da seguinte forma. Você hoje tem um equilíbrio em termos de carteira do teu escritório, por exemplo, que eu vi que vocês atuam em algumas áreas diferentes. Né? Algumas não se correlacionam de maneira tão direta, certo? Tem contratual, tem startup e tal. O que você pode contar assim, sobre equilíbrio de carteira ou da tua visão assim como negócio de um escritório? Você fala assim, cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Metade do teu tempo direcione para contrato, porque paga na frente. Né? Você falou aqui do extra, né? Do extrajudicial, enfim. E aí, ou não, metade da carteira direciona aqui para startup, negócios mensais, recorrentes. Onde é que está o equilíbrio, a tua visão? Tá? Não precisa contar do escritório assim, mas a tua visão estratégica de uma composição de carteira. A minha visão estratégica, eu acho que eu posso resumir da seguinte forma. Cresça com consistência. Não dê um passo maior que a perna. O que a gente vê hoje, principalmente essa geração de Instagram, a gente vê muita... aquele fake it until you make it. Eu nunca fui dessa tese, eu nunca acreditei nisso. E tem gente que se deu bem com isso, tem gente que pega um serviço jurídico, não sabe executar e vai aprender no meio do caminho. É claro, todo mundo já passou por isso em certa medida, mas eu acho que tudo tem limites. Todo mundo já contratou um advogado assim. Também. Eu sou especialista, né? Em direito ambiental. Ele adora e assim, tá fazendo umas 2 vezes. Como operador do direito, a gente nunca vai ter todas as respostas. A gente tem que buscar algumas respostas, mas a gente tem que pelo menos conhecer o caminho para conseguir essas respostas no menor tempo e com a maior efetividade possível. Legal. Então, e isso para mim é crescer com consistência, com consciência, né? Crescer de forma consciente. Então, se você tem
Não, desculpa, eu ia te cortar. Eu ia falar só que realmente, assim, eu comecei a dar muito mais valor para os especialistas depois de um tempo. Isso que o Gui falou é brincadeira, mas eu comecei a ter contato com pessoas mais sênior, com advogados, né? Mais sênior que eram especialistas naquele assunto e, cara, retorna várias vezes aquele investimento. Que às vezes o cliente também não dá valor pro cara que cobra mais caro por ser especialista. Ele acha, cara, não, puta, não é tão complexo assim. Acho que um advogado, o cara já é advogado. Ele tem que assumir um problema, mas o cara que é especialista, ele sempre vai conseguir entregar mais valor mais rápido, né? Ô, Danton, deixa eu te fazer uma pergunta conectando ao LGPD, que acho que é uma das últimas aqui desse bloco. O LGPD teve um determinado momento aqui, né, no direito, que ele virou tipo a bala de prata. Pra você ter uma noção, assim, pessoas que nem atuavam, nossa, cara, o LGPD vai mudar tudo, o negócio vai pegar e é uma oportunidade para ganhar dinheiro e tal. Então eu vi muita gente, inclusive batendo aqui na Turminer, a gente recebe muitos advogados, esperando muito resultado. Pergunta a você, que está no direito digital, que está totalmente relacionado, proteção de dados, enfim. Cara, já aconteceu aquilo que a gente esperava? Como é que foi essa questão da expectativa versus o mercado? O mercado está contratando? Como é que está essa velocidade do negócio realmente se tornar um bom negócio para os advogados? Porque as empresas que a gente conversou, os escritórios, cobram caro, né, para se construir a LGPD, né? Você tem os dois extremos ali. Tem escritórios que cobram uma baita de uma grana que... Assim, 40, corresponde 50, 60 geralmente reais, até mesmo a estrutura do escritório, enfim, né, o contexto todo. E alguns que estão cobrando valor irrisório. Então, existe um gap totalmente... Mentoria da LGPD. Mas conta um pouquinho, você que é especialista nisso. Esse gap existe porque... Eu sei, não estou falando mal de ninguém, mas a gente identifica essa tendência no mercado. As pessoas não sabem o escopo do serviço, não sabem o trabalho que dá executar o serviço. E existe essa tônica aí do fake it until you make it, né? Eu acho que isso está bem presente no mercado porque é uma novidade. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que você já perguntou algumas vezes e eu acabei desvirtuando aqui. Mas a minha atuação com proteção de dados, ela iniciou em startups, porque eu trabalhei muitos anos com uma startup que lidava com Big Data. E a preocupação maior deles era Europa, né? Já em 2016, 2017. Então, porque já tinha rumores, já tinha uma norma lá e já tinha rumores sobre o GDPR, que já tinha sido aprovado, mas não tinha entrado em vigor ainda. Então, a gente teve que traçar toda uma estratégia para eles se precaverem com o público europeu. E daí a gente começou a internalizar isso no Brasil, né? Então, aí que está o elo da coisa. Startups, proteção de dados, direito digital. Foi aí que eu entrei nesse mundo, né? E daí a gente vê que surgiram de lá para cá teve um boom. É uma área que chama muita atenção, né? Porque ela parece fácil. Mas eu sempre trago essa metáfora do iceberg, né? Quem enxerga a proteção de dados de uma forma um tanto quanto simplista, assim como você pode fazer com qualquer outra área do direito do consumidor. Direito do consumidor não é fácil. As pessoas acham que é fácil porque elas não conhecem de forma aprofundada. Acho né? que é fácil porque elas são consumidores. Porque falta esse quesito do especialista. Quem é especialista em direito do consumidor, nossa, meu amigo, dá uma aula aqui pra gente de qualquer tema que a gente considera simplório. E a mesma coisa acontece com proteção de dados. Eu vi esses dias um site maravilhoso de um escritório, agora não vou lembrar aqui, mas ele é especialista só em indenizações. Então, cara, assim, top, até o site dos caras, assim, indenizações de tudo que você imaginar, sabe? Incluindo a parte, né, de consumidor e tal. E aí ele cita exatamente, olha, isso aqui que geralmente tem um problema, é isso aqui que você pode ter em termos de resultado, é isso aqui que a empresa deve em termos de satisfação para você e tal. Cara, sensacional, é bem isso que você falou. Não é simples assim quanto sempre parece. Dá para aprofundar, né, e deixar mais... Não, assim, sensacional. Vou lembrar o escritório, vou buscar para poder referenciar aqui. Bem bacana. Bom. Mas e aí, no final das contas, Danton, desculpa, eu te cortei aqui, o LGPD, o que a gente pode esperar? Sim. E a crítica não é em você querer se especializar numa nova área. A crítica é você fazer isso de forma honesta, né? E realmente se especializar. Então, assim, sobre valores, é óbvio que a Lei Geral de Proteção de Dados é um grande nicho do direito hoje, porque veio uma regulamentação que não existia até então e todo mundo precisa se adequar. Então, você tem muito cliente aí disponível no mercado. É um oceano azul, mas que já está começando a ficar menos azul por conta de grandes escritórios que têm uma capilaridade muito grande e tem mão de obra para executar N projetos ao mesmo tempo,
né? E alguns ditos especialistas que acabam tumultuando também. E só uma pergunta ainda sobre isso para finalizar. O marco legal das startups, você viu que gerou oportunidades para os advogados? É diferente, nova? Ou ele só veio mais para chancelar coisas que já eram praticadas, né? Tem algumas questões ali novas, no investidor anjo, proteções, mais separação, né? Mas do ponto de vista do advogado, você vê oportunidades diferentes agora com o marco legal, que ainda não foi sancionado, eu acho, né? Mas já foi aprovado na Câmara? Foi sancionado. Foi sancionado já? Foi. Ah, legal. Foi. E, assim, eu vejo oportunidades porque toda vez que vem uma nova norma, isso chama a atenção da mídia, isso vem a conhecimento do público. Então, é claro, quem está num contexto de startup e leva a atividade a sério, sabe que vai precisar em algum momento de algum bom contrato, sabe que vai precisar captar recursos, né? E para isso você vai precisar provavelmente de um advogado para conseguir trazer esse recurso para dentro de casa. Então, eu acho que pelo ponto de vista da publicidade que o ecossistema ganha como um todo e que esses instrumentos jurídicos que estão inclusive mencionados no marco legal também ganham de repercussão, eu acho que isso gera oportunidade sim para a advocacia. Muito bom, Danton, muito legal, cara. Deixa eu dar uma pivotada aqui agora para a gente conseguir explorar o máximo possível aqui da tua expertise. A gente vai falar um pouquinho sobre como captar clientes na advocacia empresarial. Nosso público adora isso aqui, hein, cara. Então, olha, vamos até apertar aqui para você revelar os mistérios aqui, a caixa preta, literalmente. O que eu queria começar te perguntando? O primeiro ponto é o seguinte, você tem como é que é a estrutura do seu escritório? Tem alguém que faz o papel de prospecção ativamente, né, o comercial? Da onde você percebe que vem mais? Que você falou um pouquinho já do orgânico, né? Mas eu queria entender um pouco mais de detalhes que você puder passar do estratégico, assim, tipo, você tem alguma boa prática de, eu vou almoçar uma vez por semana? Eu vi, por exemplo, que você teve uma matéria que saiu agora recente na RPC. Por onde que você caminha, assim, na tua constância que você fala sobre o marketing jurídico offline? Plota o carro, assim, telefone, foto. Plotar o carro era ótimo. Tem um adesivo no meu carro. Os assim que eu capto meus clientes, tem um adesivo no meu carro. Pô, revelado o mistério. Assim, realmente é a questão do orgânico e a questão da docência, eu acho. A docência, para mim, é uma atividade que eu sempre me identifiquei muito, sempre admirei professores que eu tive desde não só da faculdade, mas na faculdade isso me despertou interesse em ser professor também. E tem muito aluno que ou me indica ou me contrata, enfim, que vê no professor um porto seguro realmente, é uma fonte de conhecimento e que por conta disso de alguma forma, quando ele tiver algum problema, ele vai saber quem resolveu, vai saber quem indicar, né? Então, para mim, funciona muito isso. Acho que a constância, o posicionamento, isso tudo faz diferença, né? Sim. Você tem a figura do comercial dentro do escritório ou não? Para o espectador? Bem lembrado. Não tenho. O nosso escritório tem uma estrutura enxuta, bem na dinâmica do Eric Ries, ali da Lean Startup. Boa. Eu internalizei isso no meu escritório, realmente. Foi por atuar com startups e ver como eles rodam bem com pouca gente, com pouca estrutura. Eu foquei muito nisso. E aqui uma dica também para quem está iniciando o escritório de advocacia, atividade como advogado. Tem muita gente que dá importância para um grande escritório, etc. Claro, dependendo do nicho de cliente que você atua, isso vai ser importante. Dependendo do volume, etc., isso vai ser importante. Mas não necessariamente você precisa começar dessa forma. E aqui entra aquele crescimento com constância que eu estou batendo tanto na tecla, né? Eu conheci colegas que tinham um custo mensal de escritório maior do que eles podiam pagar, né? Custear com a receita que entra do escritório. Então, para mim, isso não bate com esses princípios de ser enxuto. Eu costumo dizer que isso é viver muito o futuro, né? Não, mas meu escritório vai ficar grande, vai ser animal, mas eu não consigo chegar lá porque meu custo me engoliu aqui, né? Então, eu não tenho um comercial no escritório e a figura do comercial fica centrada nos sócios. Legal. Sempre foi essa a dinâmica. Quem conhece o nosso trabalho sabe que o Danton tem especialidade em contratos, direito empresarial, proteção de dados. Quem conhece meu sócio Vitor sabe que ele domina a propriedade intelectual, industrial, contratos, empresarial também. Quem conhece meu pai, que também é sócio, sabe que ele foi procurador federal,
sempre teve uma atuação com direito administrativo, licitações, contratações públicas. Então, assim, a gente focou nos pontos fortes de cada um dos sócios e procurou se posicionar dessa forma. O que eu percebo do Dantas, assim, que é bem interessante, é talvez a tua facilidade em tomar decisões de mais longo prazo, sabendo que vai ter que abdicar um pouquinho no presente, e que isso paga, isso retorna em algum momento. Né? Porque é natural, o jovem, o advogado, ele querer a bala de prata, né? Querer a oportunidade. E parece que você, sempre que via uma oportunidade, você falava, cara, não, vou investir aqui. Eu vou plantar, para daqui 1, 2, 3 anos começar a colher. E eu entendo, porque quando eu abri escritório, eu também tinha uma ansiedade enorme, assim, de, poxa, ninguém me ligou hoje. Isso acontece, né? E ninguém vê esses bastidores. Poxa, ninguém me ligou hoje. Poxa, meu faturamento, já estamos no dia 15 aqui e eu tinha uma expectativa de faturamento maior. Isso tudo preocupa o advogado e faz muita gente querer correr atrás dessa bala de prata. Curto prazo, né? Que não existe, na minha opinião, exceto através da sorte. Se você for uma pessoa de muita sorte, você vai encontrar essa bala de prata e vai decolar, vai explodir. Agora, se você for igual eu, você vai ter que plantar. Você igual vai ter eu, trabalhador e advogado como todos os outros. Se for igual eu, que não tem toda essa sorte do mundo, você vai ter que plantar. E se você plantar, vai vir. Legal, cara. Muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta que é um feijão com arroz, Danton. E a gente até foi uma sugestão, inclusive, do nosso time, porque muito cliente já perguntado isso. E quando eu confesso que quando chegou para mim, eu falei, cara, não acredito, sério, vamos falar do feijão com arroz. Muita gente perguntando sobre isso. E que depois eu parei para pensar e vi que era muito comum. Que são as boas práticas do atendimento, sabe? O que são as boas práticas do atendimento? O advogado tem dúvida, por exemplo, ou tem, às vezes, receio, não sabe se está fazendo certo e tal. Por exemplo, de WhatsApp, de velocidade de atendimento, velocidade de resposta, Danton. Vou te dar um exemplo aqui. A gente tem vários escritórios que têm perfil um pouquinho diferente, que prospectam, por exemplo, na pessoa física, então previdenciário, família, do que você imaginar, e tem os empresariais. Às vezes o cara falha num detalhe simples, velocidade de resposta. Então o cliente novo manda uma mensagem, depois no outro dia ele manda, não, que eu estava com audiência, estava com reuniões, não respondeu o cara. E já perdeu, sabe? O cliente já falou com outro advogado, não pegou ele no momento, sabe, que precisava se conectar emocionalmente. O que você pode contar do feijão com arroz, assim, do atendimento? Você tem alguma boa prática que você recomenda? Como é que você lida com o WhatsApp no teu escritório? O que você faz ali que você recomenda que faz diferença para você? Acho que duas questões primordiais, a velocidade de resposta e o atendimento pessoal, né? Se você tem um escritório de menor porte e que é centrado na figura dos sócios e não da marca do escritório, como é o meu caso, você dá um atendimento personalizado para o cliente e não vou dizer instantâneo, né? mas tempestivo, assim, numa velocidade razoável, é fundamental. Legal, legal. E como é que você lida com essa situação diante de todos os processos, diante de todas as situações? Você para o tempo todo, você fica... Eu estou te fazendo pergunta do feijão com arroz mesmo porque muito advogado tem essa dúvida. Você fica ali observando o WhatsApp, o cliente manda mensagem, você entra em contato em seguida. Como é que você faz a primeira coisa que você faz quando você acorda? Como é que é a tua gestão do tempo diante disso? Porque você está ali numa audiência, como é que você gera isso? Hoje em dia, graças a Deus, eu faço pouca audiência. Então, eu consigo dar um pouco mais de atenção a e-mail, a WhatsApp, enfim. Acho que um ponto importante é o advogado estabelecer certos limites também. Porque, é claro, tem assuntos urgentes que você vai ter que atender a qualquer hora. Empreender é isso, né? A gente está lá, tem que estar à disposição para o cliente. Mas a gente também não pode fazer o cliente ter uma percepção de que você está disponível na hora que ele precisa. Até porque, assim, senão você vai começar a entregar serviços ou respostas, vamos colocar aqui a parte de atendimento, meia boca. E não é isso que o cliente quer. Às vezes o cliente quer uma resposta rápida e eu, por exemplo, já tive casos em que eu falei, olha, eu não tenho essa resposta agora para você, eu não posso parar o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou te passar um relatório a respeito disso. O cliente dá valor a isso, porque se eu falasse assim, não, tá tudo certo, ou a gente está trabalhando nisso, uma resposta padrão... Tipo, você responde dizendo, não sei, logo te posiciono, mas você dá a resposta. Exato. O que importa é não deixar o cliente sem resposta. A tua resposta pode ser, eu vou verificar isso aqui para você, vou colocar meu time para trabalhar nisso. Né? Isso pode acontecer. Agora, se você começa a dar respostas evasivas ou respostas que não são aquilo que o cliente está procurando, você perde.
Cara, e parece que a gente está cada vez mais ansioso, né? E precisa de uma resposta rápida. Então, o que a gente está falando aqui é puro feijão com arroz, mas faz uma diferença enorme, simplesmente o fato do cara te responder. Eu costumo dizer assim, que quanto maior quanto mais você tira o sono, perde o sono por causa de uma causa, mais rápido tem que ser a sua resposta. Porque se você demorar muito ali, a pessoa fica maluca. Passou do almoço, mandou de manhã, passou do almoço, o cara, puta, meu advogado sumiu, meu advogado não responde. O cara fica com aquilo na cabeça, né? Então, quanto mais tira o sono a causa, mais rápido tem que ser a resposta. E tem um balizador que eu gosto de compartilhar, que geralmente é assim, se o cara mandou, por exemplo, um e-mail, ele não está com pressa. Né? Porque se ele tivesse com mais pressa, ele mandava um WhatsApp. Mais pressa ainda ligar mais, né? Não, tirando urgências. O nível de urgência. Então o WhatsApp ele está num nível médio para alto já. Porque agora a gente não pode mais ligar para as pessoas, porque quando a gente liga, a pessoa fala, nossa, tem alguém me ligando. O que está acontecendo, né? Ou é a TIM cobrando, querendo vender alguma coisa, ou alguém morreu. Você não está esperando. Então o e-mail ele ficou assim, puta, não, o cara não está com tanta pressa. Mas mandou um WhatsApp, o tempo de resposta, a gente fala com muito cara especialista nisso, é assim, é 10 minutos, é meia hora, 1 hora no máximo. Assim, o macete é não abrir a conversa com o cliente. Do assunto, é uma hora. Se ficar sozinho, foi. Não pode ficar sozinho, tem que ficar sem. Agora, eu não posso deixar de perguntar para você aqui ainda sobre como captar clientes na advocacia empresarial. Você citou um ponto que eu achei interessante. Poxa, a docência me ajuda bastante. Então a pergunta é, como é que entra nesse circuito? Como é que o cara se torna professor? Se o cara está gostando disso, pô, gostei, faz sentido, também me identifiquei com o Danton. Como é que você entrou, né? No circuito, PUC, FAI? Conta aí os detalhes pra gente. E conciliar com a carreira de advogado. Plantando muito. Olha, eu recebo bastante esse questionamento até de colegas, assim, tem gente que fica um pouco frustrada, porque de fato tem muita gente estudando, tem muita gente boa no mercado e que às vezes não tem tantas oportunidades. Mas a minha resposta é o seguinte, eu dou aula desde 2012. E eu dei aula em faculdades que não estão nesse circuito FAI, PUC, Unicuritiba, etc., né, as instituições mais tradicionais. Graças a Deus, recentemente consegui chegar nesse nível, que era o que eu buscava, que é o que eu pretendo, né, levar como vida, né, como carreira. E minha resposta é, poxa, eu dei aulas em outras instituições, eu busquei, eu cavei essas oportunidades, né, e para isso você tem que conhecer professores, você tem que entregar, você tem que mostrar, se posicionar, você tem que participar de eventos acadêmicos. E essa foi uma briga que eu tive por muito tempo comigo mesmo, porque era uma briga sem sentido, na verdade. Eu dei aula em instituições, eu sou mestrando atualmente, então ainda não tenho mestrado. Vou concluir no final do ano, né, se Deus quiser, minha dissertação sair. Oi? Em qual? Na área de Direito e Tecnologia. Minha dissertação é sobre livre iniciativa, Big Data e proteção de dados pessoais. Então, isso me parece que é fundamental para você conseguir lecionar, né? Sim, sim. Pra você ser observado, assim, né? O mestrado sempre foi um requisito muito forte para você ter penetração na área acadêmica. E as universidades usam isso muito como marketing, né? Que aqui todos os professores são mestrados. Porque isso é requisito do MEC para a tua instituição ser bem avaliada. E isso é uma coisa que me chateava muito, porque eu não tinha mestrado e eu falava, poxa, mas eu tenho um feedback excelente dos alunos, por que a instituição não me contrata em definitivo? E daí eu comecei a brigar contra o sistema, mas não dá, entende? E daí um dia eu falei, Danton, chega, vamos fazer esse mestrado, vamos vamos pular de cabeça na área acadêmica? Vamos, né? Tinha que mexer lá no MEC para poder funcionar. O Danton não vai conseguir brigar com o MEC, o Danton tem que fazer mestrado, fazer o quê, né? E daí as oportunidades começaram a surgir, porque como eu consegui cavar essas oportunidades lá atrás, quando eu ainda nem tinha mestrado, e até hoje ainda não tenho, é a constância. Pô, desde 2012 o cara dá aula, né? Eu comecei a cavar essas oportunidades e elas apareceram, mas você tem que se apresentar para o jogo. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei com o cara ali. Você cita, né? 2012 eu comecei a dar aula. Você é um cara elegante e tal, mas o que me pareceu assim, comecei por baixo. Então dei algumas aulas aqui e tal. Depois as instituições, parece que você começou a ir dando aula e as instituições mais tops, tipo, né, a própria PUC e a FAI começaram a te observar. Você não foi direto para a PUC, né? Parece que você tem que dar aula em alguns antes. Faz sentido isso ou não? Eu tô viajando. Faz todo sentido. Começou pela Série C, Série B, Série A. Tipo, foi jogando, a analogia do futebol foi pela Série C, B, enfim. Não era Paraná Clube, né? Mas enfim, foi crescendo. Joga ainda. Pois é bem isso. A gente é a bala de prata, é o querer começar por cima. Isso acontece para muito pouca gente. Não foi o meu caso.
né? Então, mas a grande questão é, se você começou por baixo, não se envergonhe disso e faça o seu melhor ali, né? Porque é isso que vai ser o degrau, vai ser o trampolim, vai ser a catapulta para você chegar no andar de cima. Muito bom, muito bom. Danton, vamos para a última etapa aqui, o bate-papo tá super legal. A gente vai falar um pouquinho sobre marketing jurídico, ou marketing digital para advogados, né? Como muita gente procura dessa forma. Eu vi no Instagram lá, por exemplo, do escritório, que você concedeu uma entrevista à RPC sobre proteção de dados, né? Bem legal, inclusive, deu uma lida nela. Cara, o que você pode falar? A gente já falou um pouquinho sobre marketing jurídico, mas vamos tentar emergir um pouquinho nesse assunto agora para extrair um pouquinho mais do teu conhecimento. Como é que foi a repercussão? Eu sei que você plantou para poder receber essa entrevista. Quanto uma entrevista gera negócio? Quanto uma entrevista gera mais autoridade? Como é que você enxerga o marketing jurídico aí diante dessas situações, das ações que você tem plantado aí? Eu enxergo com muito bons olhos. Para mim foi uma oportunidade excelente, né, de poder conceder essa entrevista e isso acho que transparece para o mercado a confiança de que você é uma referência na sua área e que as pessoas podem confiar naquilo que você diz. Então, é aquilo que eu estava falando. Teve um cliente que me mandou um e-mail, eu não sei nem de onde ele veio, né? Então, muitas vezes, você se expor e você ter essas oportunidades de aparecer um pouco mais na mídia tradicional, vai te colocar numa posição de destaque, vai te abrir canais de comunicação. Acho que isso é muito importante. Independente se é o Instagram, se é o site do teu escritório, se é a docência, se é uma entrevista ou outra, você está aparecendo em diversos meios diferentes e isso traz oportunidade. O que faz alguém da entrevista para a RPC? Assim? O que eles viram? Assim, o cara é professor, o cara tem um Instagram legal, o cara tem anos de estrada, o que eles olham? Como é que você criou essa... Como é que a RPC chegou até você, né? Acho que essa é a pergunta. Acho que é um conjunto da obra, assim, tudo isso que você mencionou, Yuri. É o posicionamento, né, que te gera essa autoridade. A busca pela autoridade, acho que essa palavra que você mencionou, Guilherme, é fundamental, é muito importante, porque enquanto eu não coloquei na minha cabeça que eu precisava gerar autoridade sobre aquilo que eu estava falando, eu me posicionava de uma forma completamente diferente, né? Eu não tinha esse foco, eu não tinha essa constância, essa busca por algo, independente da forma como eu, Danton, faço isso, que é diferente da forma como você, como o Yuri fazem isso e como tantos outros advogados fazem. Então, a docência, o contato, assim, acho que o LinkedIn, para mim, é uma ferramenta muito importante, né? O meu LinkedIn é muito superior ao meu Instagram, por exemplo. Legal. O que você faz no teu LinkedIn? Parece superior? Você é mais ativo? Eu sou mais ativo, eu costumo postar um pouco mais daquilo que eu realizo, que eu acho relevante, que eu acho importante, que eu acho alinhado com a minha estratégia de posicionamento. Legal. Você sabe que você tocou num ponto aqui que faz parte de uma pergunta que é uma dúvida muito comum. Eu já falei várias vezes sobre isso, assim, sobre o perfil pessoal e o perfil profissional. E confesso a você assim, que hoje, se me perguntasse, puxa, profissional ou pessoal? Cara, se você fala bem, se posiciona, fica no pessoal. Porque do pessoal você puxa pro profissional. É muito difícil um LinkedIn de um escritório, né? Até a gente que trabalha com marketing ter engajamento. É muito difícil engajar. Porque ou os assuntos não são tão legais, ou você não consegue ter essa pessoalidade, né? Então, você tocou no ponto super legal. Como é que você faz essa separação? Como é que você enxerga isso? Fala, fortaleço o meu pessoal, que você já falou um pouquinho aqui, né? Os sócios atuam de maneira independente e trazem negócio para dentro do escritório. Que, inclusive, né, tem uma pesquisa, a gente já falou várias vezes sobre isso. Esse é o principal pilar de receita, de geração de negócio em escritórios como Machado Meyer, Siqueira Castro, não são as redes sociais. Não é o Google, é o relacionamento dos sócios. São 3 pilares que eles falam, né? O relacionamento dos sócios, indicação da alta diretoria, enfim, de grandes empresas e o relacionamento com outros escritórios. Então, no final, é tudo relacionamento. Não tem nada aqui que seja digital, é tudo aqui offline. Né? No final das contas, é tudo marketing jurídico offline. Pergunta a você, como é que você enxerga esse posicionamento? É proposital ou você tem uma estratégia? Você fala assim, não, eu vou no pessoal porque eu sei que no pessoal eu me garanto e trago um negócio e fortaleço o meu profissional. Eu vou responder com um exemplo muito simples, muito claro para mim, pelo menos. Quando é teu aniversário, você recebe a mensagem de várias empresas. Parabéns pelo seu aniversário, a gente valoriza a sua vida, vamos celebrar a sua vida. Você prefere receber do escritório ou do sócio? Boa. Do sócio. Você tem um relacionamento pessoal, né? Você se sente valorizado porque não é uma mensagem padrão que foi disparada e você tem 30 na tua caixa de e-mail porque
hoje é dia 10 de junho, entende? Tá, tipo, no Shopping Palladium lá. Não, agora você tem 10% de desconto. Cara, não é importante. Se a pessoa te valoriza, e é tudo offline, é tudo orgânico, é tudo relacionamento. Cara, você sabe que você me lembrou de uma história? Tem uma amiga minha, advogada de família, estava se unindo com um advogado criminalista. E ela mandou uma mensagem, né? Pô, Guilherme, você que manja disso aqui, me ajuda. A gente tá numa dúvida aqui na placa do escritório, no logo. Como é que a gente faz? Se usa esse sobrenome na frente, se usa depois e tal. Aquelas dúvidas comuns do advogado que está iniciando. Eu falei, olha, se eu fosse você, eu não perderia nem 2 minutos com isso. Definiria ali tipo no 2 ou 1. Daí ela falou, por quê? Eu falei assim, porque a grande maioria, né, principalmente quando você é pequeno, não faz nem ideia, sabe, do nome do teu escritório. Ninguém lembra do nome do teu escritório. Lembra do nome do advogado. Porque ele cria uma relação com você. Você deixou muito claro hoje aqui, durante todo o episódio, cara, somos nós, somos os sócios que puxam o negócio. E aí eu falei para ela assim, quer fazer um teste? O teste é o seguinte, chega para sua tia, chega para sua família e pergunta para eles o nome do seu escritório. Provavelmente, sabe, alguns deles não vão saber. Para você entender que eles não sei o nome do teu escritório, eu sei que a advogada é fulana. E aí ela, faz bastante sentido. Então não perca, não gaste muita energia com isso e fortaleça a sua marca pessoal. Porque a sua marca pessoal é o que puxa o profissional, né? E não o inverso. Não é o profissional que vai puxar você, é o pessoal que vai puxar. Então acho que você deu uma super aula hoje falando sobre isso. Faz sentido isso ou não? A questão do nome? As pessoas lembram? Os teus clientes sabem o nome de cor ou lembram do Danton? Não, eles lembram do Danton, eles lembram do Vitor. É que eu acho que isso é uma questão mais de vaidade, uma questão nossa, Boa. Assim, sabe? Poxa, como que eu quero que o nome do meu escritório, da minha empresa, soe? Né? Isso é importante talvez para o sócio, mas não tanto para o cliente. Mas eu acho que depois de alguns anos, quando o escritório começa a criar uma autoridade também, né, como instituição, aí cada vez mais faz sentido fortalecer o institucional, né? Porque daí você consegue capilaridade, né? Você coloca lá um advogado lá em Maringá para te representar. Porra, é lá do Danton, lá de Curitiba, do Zanetti, não sei o que, Machado e já esqueci outro sobrenome. Então, você começa a criar um institucional mais forte. Né? Perfeito. Faz muito sentido, porque aí você tem uma capilaridade e onde quer que você esteja, o escritório está por trás, né? Você dá um peso muito grande para isso. Mas talvez essa não seja a realidade da maior parte da advocacia, principalmente da advocacia iniciante. Não puxa, né? Você teria que fazer uma estratégia de branding do escritório muito forte e demoraria muito mais, né? Quem não conhece Machado Meyer, quem não conhece Pinheiro Neto, etc. Então, se você representa essa marca, você tem um selo de qualidade ali, sem dúvida alguma. Fato. Agora, e é por isso que talvez tanta gente faça o rebranding, né? Que começou sem se importar muito com o nome ali, com a logo, com a imagem, cresceu e agora precisa passar uma imagem institucional muito mais forte. E daí faz todo sentido você repaginar. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, puxando até ainda dentro de marketing jurídico offline, aí pra você dar umas dicas, principalmente para quem está começando. Quando você atuou lá aqueles 5 anos, né, no primeiro escritório, saiu, vou agora montar meu próprio escritório e tal. Você sente, assim, se você pudesse voltar um pouco no tempo, que faltou alguma coisa em termos de marketing, tipo mais relacionamento, mais presença, sabe? O que você teria feito naquele momento que você não fez, certo? Se faltou alguma coisa, né, inclusive, e que você pode deixar como dica para quem está, nesse momento, saindo da faculdade ou está atuando e de olho em montar o próprio escritório. Eu acho que o que talvez faltou foi se expor um pouco mais, porque eu era uma pessoa muito focada na minha carreira ali no local onde eu estava. E é um processo de amadurecimento, assim, quando você começa a conceber a ideia de você sair, se desligar e começar algo novo, do zero. Para mim, levou um certo tempo assim, eu ficar confortável com essa decisão e falar, não, agora, para mim, foi o seguinte, Guilherme, eu falei assim, eu posso passar 2016 no vermelho, mas eu vou sair e eu vou montar algo meu. Né? Então, enquanto eu não assimilei isso, que eu podia ficar no prejuízo durante 1 ano, mas que no segundo eu não ia ficar, é que eu saí e tomei essa decisão. Então, talvez o que eu tivesse feito de diferente era me expor um pouco mais antes de tomar essa decisão, né, e construindo, reforçando o relacionamento. Mas, por outro lado, não sei, acho que por eu acreditar tanto nessa questão orgânica, tanto nessa questão do relacionamento, eu saí de lá sem nenhum cliente, mas todo mundo que me conhecia ficou feliz que eu abri algo meu, me ajudaram, me indicaram. Então, a tua pessoa, ela faz diferença, sabe? Você teve um primeiro input ali de algumas pessoas. Por mais que você não tenha uma marca forte, né? Como não tem como ter quando você abre algo de cara, salvo raras exceções aí, né? Alguém que já é
já é consagrado na advocacia e abre uma boutique, né, na advocacia. Isso acontece e dá certo, mas não foi o meu caso. Então, o relacionamento existia, mas eu não tinha tanta visibilidade. Cara, vou te fazer uma pergunta: feijão com arroz. Onde é que o cara se expõe? Onde é que você teria se exposto mais naquele período que você não se expôs? Porque hoje a gente está mais limitado no digital. Vamos tentar esquecer um pouquinho que deve ter advogado ouvindo, por exemplo, aqui, depois de 6 meses que a gente gravou. Né? Que a gente já está no futuro gravando isso aqui. E acabou a pandemia. Se Deus quiser, daqui a um ano a gente vai estar mais tranquilo. Ou os eventos vão voltar. A pandemia, acho que, né, a tendência dela acabar não é muito cedo. Mas onde é que se expõe? Dá algum... Feijão com arroz, o básico. Onde é que o cara se expõe hoje? Isso mudou muito de lá para cá, né? Porque Sim. A gente tem outras redes sociais agora, mas... Feijão com arroz, eu considero o LinkedIn uma excelente ferramenta profissional. Se a gente tiver a oportunidade de eventos, eu acho essencial para você conseguir se consolidar, se apresentar, as pessoas conhecerem você. Né? A troca de cartão ainda faz sentido para mim. Né? Eu acho que isso tem seu valor. Muito bom, cara. Pô, uma baita aula. Olha, assim, a gente fala muito sobre estratégias aqui, Danton, e você citou o LinkedIn, a gente brinca de uma estratégia aqui, brinca, né, de bom sentido, de falar para os advogados assim, cara, se conecte pelo LinkedIn, mas faça aquela conexão que, por coincidência, você atua na área, você resolve um problema daquela pessoa que você se conectou. É mais ou menos assim, sabe? Você prepara alguns conteúdos, algumas informações úteis. Você pode até compartilhar, a gente brinca assim, puta, não tenho tempo para fazer conteúdo. Não tem problema. Não precisa ser um conteúdo autoral. Pega uma notícia que saiu no Migalha, saiu no Jota, enfim, uma decisão, mas complementa. Não vai lá e publica na íntegra, porque isso não gera valor nenhum. Só está fortalecendo migalhas, que não é ruim. Mas complementa. Fala, cara, olha, essa decisão aqui vai refletir, por exemplo, em áreas XYZ, sabe? Coloca as indústrias e coloca a tua opinião. 2, 3 parágrafos. Às vezes o advogado bom, ele faz isso aí em 20 minutos, em meia hora. E ele publica. Aí o que você faz? Você começa a publicar alguns conteúdos. Faz uns 5, meia dúzia, tá? No máximo ali. E aí você vai se conectar com aquelas pessoas que coincidentemente estão naquela aula. Olha que coincidência. E aí o cara vai lá, se conecta e de repente ele vai olhar, mas quem que é esse cara que está se conectando comigo? Deixa eu ver. Aí, pô, que massa, esse cara fala sobre alguns assuntos que me interessam. Já não é garantia, mas assim, é uma sementinha que você acabou de plantar que pode ser que facilite ele se conectar. O que eu vejo inverso, que eu acho muito errado, a gente, inclusive, né, você deve ter muita gente que te procura para se conectar, que você não vê por que aquela pessoa está se conectando. Sabe quando a pessoa te conecta, você não entende por que ela está te conectando, porque não faz nenhum sentido, não tem nenhuma relação. Não que você não possa se conectar, né? Puta, beleza, vou deixar ela aqui, né? Vou virar amigo dela. Mas sabe quando parece que não faz nenhum sentido? Vai ser uma conexão vazia. Né? Que é aquilo que a gente tem hoje, daquelas máximas de a quantidade de amigos não diz nada, né? Ou eu tenho 1000 amigos no Facebook. Mas se você pedir 5, provavelmente 1 ou 2 que vão te dar ali, né? Porque ninguém te conhece. Exato. Então essa estratégia, você acha que funciona? Sim, faz todo sentido e é algo que eu procuro me orientar por isso. A conexão de qualidade. Perfeito. Né? Não adianta você ter número hoje. Eu não acredito nisso. Você pode ter um perfil lá com 30 mil seguidores. Quantos interagem com você? Quantos te indicariam? Né? Agora, você tem 500 seguidores. Cada um deles ali conhece você, sabe o que você faz, sabe que você é bom no que você faz. O que vale mais, no fim das contas? Muito então, essa bom. conexão de qualidade, ela é estratégica. Legal, bom demais. Danton, cara, só tenho a agradecer, obrigado pela aula que você nos deu aqui, muito bacana, Imagina. Muita coisa super relevante, certamente, e é muito complementar, vem muito advogado aqui, tem de tudo, tá? Que é o influencer, tem o malucão, tem de tudo realmente, e é muito bacana porque cada um ensina alguma coisa e se conecta com o perfil de advogado, porque não tem um perfil, tem que ser isso aqui, não precisa. Você pode conseguir ganhar dinheiro, você pode conseguir captar como você fez sem ser um influencer, né, jurídico. Enfim, então tem várias formas. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final, dizer como é que as pessoas te acham na rede social, por onde, né? E alguma mensagem que você quiser passar aí para os mais novatos ou para os mais experimentados aí no direito. Tá certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Yuri, a você, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui. Não seria uma aula se eu não tivesse também aprendido muito com vocês hoje. Agradeço pela oportunidade, porque essas perguntas que você está fazendo hoje são coisas que, em alguns momentos, assim, durante esses últimos anos, apareceram para mim e eu precisei pensar nelas, mas você coloca de uma forma tão clara, porque você entrevista tanta gente bacana aqui nesse canal, né, e faz a gente repensar tudo isso. Foi um aprendizado realmente. E o que eu posso deixar de mensagem aqui para o pessoal realmente atentar para esse momento de transformação que a gente vive hoje.
né? A pandemia fez com que as relações ficassem mais aceleradas, que foi algo que você colocou. A gente tem que ter um tempo de resposta mais curto, a gente tem que se fazer mais disponível. Isso também, por outro lado, esgota muito a gente. A gente precisa saber... tem um amigo que sempre fala, o João Bruno, inclusive, que eu já mencionei hoje aqui, ele fala, aprenda a descansar ao invés de parar, ao invés de desistir. Né? Então a gente tem que saber também tirar um pouquinho o pé do acelerador, mas manter a constância, manter um ritmo, né? Um fluxo. Eu acho que isso faz muito sentido para mim, é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Legal. Como é que as pessoas te encontram? Por onde você prefere? LinkedIn? Eu tenho um Instagram profissional que é o @DantonZanetti, 2 T's e I no final, que também é o LinkedIn, Danton Zanetti. Podem me encontrar por lá, não tenho Facebook, já saí de lá há algum tempo. Tem o Instagram do escritório, o LinkedIn do escritório, que é ZOM de Maria, ADV, Zon ADV, Zanetti Oliveira e Machado. Abreviação, legal. E a gente posta algumas coisas por lá também. Muito bom, Danton. Muito legal, muito bom. Olha só, até aproveitando, para você que está nos ouvindo, tá nos vendo aí pelo YouTube, já sabe, né? Segue lá o Danton, você vai ter realmente alguns insights bacanas, porque ele publica algumas coisas super legais. Já estou acompanhando ele lá no LinkedIn. Vale super a pena. Inclusive, deixa o seu recado aqui, deixa o seu comentário, diga o que você aprendeu com o Danton hoje, se você gostou. Se você não gostou, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo podcast. Se gostou, também se inscreve, né? Se você gostou, se inscreve. Se você não gostou, também se inscreve. Se inscreve de qualquer forma e deixa seu comentário, diga se foi útil o conteúdo de hoje para você. Fechado? Um abraço, até o próximo podcast. Valeu!